Obrigado. É um prazer também estar aqui convosco. É um prazer estarmos aqui num espaço de discussão, num momento em que realmente a discussão sobre todo o ecossistema de SEO está em ebulição e, portanto, é o momento certo de olharmos para estes tópicos, olharmos para o que temos andado a fazer e para aquilo que teremos que passar a fazer, ou pelo menos, como eu costumo dizer, à data de hoje, está claro aquilo que é necessário. Ora. Bom, de qualquer forma, como a Margarida me introduziu, digamos assim, portanto, tenho dedicado sensivelmente desde 2009 à área da formação e do ensino, uma área muito interessante que me tem ajudado a pesquisar e manter-me ativo, digamos assim, e, portanto, acrescentaria apenas que este ano comecei também formações fora de Portugal e que tem sido um desafio muito, muito interessante. Tenho aqui algumas marcas que tenho trabalhado ao longo dos anos e trabalhei ao longo dos anos quanto agência, quanto clientes diretos, digamos assim. Portanto, o que eu costumo dizer são um bocadinho aqui a experiência e muita aprendizagem em diferentes contextos. E a minha formação base em comunicação social, portanto, deixo também aqui algo que se calhar é novo para a maioria de vocês. Comunicação social, o SEO, tem tudo a ver com conteúdos, com psicologia do consumidor. Portanto, são áreas, apesar de a comunicação social poder parecer muito tradicional, acaba por ter muito a ver com o que estamos aqui hoje em dia em mãos, especialmente o SEO. O mundo mudou, o marketing também está a mudar, temos exemplos de marcas que hoje em dia são globalmente conhecidas e não fizeram paid media e, portanto, fizeram todo um crescimento orgânico. Entretanto, a inteligência artificial está a se instalar, ou Generative AI, ou os LLMs, como quiserem chamar. Eu prefiro chamar LLMs porque considero que a inteligência artificial será algo diferente, ou é algo diferente. Todos nós ficamos, às vezes, agradecidos quando começamos a poupar tempo e temos aquela lista de tarefas chata de limpar um fecheiro XML, limpar um Excel, de fazer algo. E, de repente, um LLM, um ChatGPT, um Gemini, um Claude faz-nos o trabalho em 5 minutos e ficamos libertos para pensar noutras coisas. 85% usam, no fundo, a AI para criar conteúdos. Eu gosto muito na perspectiva de ideias e de ter pontos de vista diferentes, pedindo aos LLMs, assume o papel de um cliente, assume o papel de um estudante, assume o papel de alguém que precisa de formação e diz-me quais são as preocupações, quais são as necessidades do consumidor, etc. Estas perspectivas, especialmente quando estamos muito imersivos em marcas, em produtos, em serviços, ajuda-nos muitas vezes a sair da nossa casca, da nossa perspectiva. E, portanto, hoje em dia penso que será transversal, especialmente na área digital e do marketing, o uso da inteligência artificial, mas num cenário de PMEs, vemos, por exemplo, que poucos publicam nas redes sociais de uma forma consistente e o resto abandona por falta de tempo e não de ideias. Portanto, há aqui naturalmente uma oportunidade brutal de usar estas ferramentas para melhorar o nosso marketing. O mercado de agentes da AI está prestes a explodir, é algo também que vai ajudar-nos a automatizar, a poupar tempo, e vai revolucionar, por exemplo, o e-commerce, ou as transações como as conhecemos, vai revolucionar quem compra e quem vende, a forma de negociação, procurement, etc. E, portanto, para algumas empresas já será uma realidade, para outros será algo a experimentar. Mas o recado, ou o repto que deixo desde já aqui é que, em princípio, é algo que qualquer um de nós pode criar agora, não literalmente agora, por favor, mas depois, com uma boa prompt, interagindo, fazendo várias interações, será, eu diria, relativamente fácil, mesmo para quem não tenha conhecimentos, criar um agente que vai fazer uma tarefa. Um dos exemplos que eu tenho estado aqui a trabalhar é criar um agente, um pequeno agente, uma coisa muito simples, para criar, para qualquer marca, uma estratégia de marketing digital. Colocamos algumas informações, o domínio do site, se existir, as redes sociais, etc. E pode criar-se uma estratégia de marketing no nosso computador, gerando, por exemplo, o HTML na hora. Portanto, deixo aqui, ou SEO, ou
LinkedIn, etc. Portanto, esse poder está hoje em dia nas vossas prompts e, portanto, é isto que eu também quero dizer quando falo em explodir, é a capacidade de qualquer um de nós começar a trabalhar em agentes e automações. Ora bem, aqui começamos a falar um bocadinho não direi o elefante na sala, porque este elefante já anda há algum tempo na sala. Isto não é novo, ou seja, o que quero dizer com isto é que o Google já está a perder cliques há vários anos. Até então seria muito também por eu diria, não queria dizer por culpa, mas pela estratégia do próprio Google, em que nós temos montes de respostas diretamente nas páginas de resultados. Temos o tempo, as ações, a cotação dos mercados, marcar um voo, etc, etc, etc. Portanto, há uma série realmente de situações que, mesmo antes dos LLMs, antes dos AI Overviews, a integração dos LLMs no Google, já acontecia. O problema está-se a agravar. Está-se a agravar porque o Google introduziu recentemente as AI Overviews e agora tem também o AI Mode, na maioria dos mercados, que efetivamente pode aparecer no topo dos resultados, pode aparecer a meio, e isso, quer queiramos, quer não, vamos ser francos, se procurarem algo que eu costumo fazer com os alunos, que é o que é SEO, eu antigamente clicava no primeiro resultado e tinha lá uma ótima resposta, e neste momento a AI Overview, para um aluno ou para alguém que está começar a trabalhar nesta área, a resposta está no AI Overview, vamos ser francos. Eu, em princípio, não preciso sequer de entrar no AI Mode para saber o que é o SEO. E, portanto, neste momento haverá um conjunto de websites que não vão receber esse clique. E, portanto, é naturalmente um problema direto para quem está dependente do tráfego orgânico, é um problema para quem está dependente do search, dos motores de pesquisa como um todo, e a maior parte de nós estamos bastante dependentes. Quem tem feito o SEO bem feito tem hoje em dia uma dependência bastante grande desse tráfego, mas a questão é que as pessoas estão a ficar e estão a parar nos AI Modes, nos AI Overviews, ou estão também a fazer muitas escolhas diretamente nos LLMs. Eu posso pesquisar como escolher um monitor, como escolher um microfone sem fios, por exemplo. Foi uma pesquisa que fiz a semana passada, e quando tenho e faço toda essa jornada do consumidor diretamente no LLM, vou analisando, vou saltando para um site, vou vendo as características do produto, volto, e quando fiz a minha escolha da marca do modelo, fui procurar o preço mais barato, e o próprio LLM também me fez a pesquisa sobre onde é que eu ia encontrar naquele dia aquele equipamento ao preço mais reduzido que precisava. E, portanto, no fim, fui comprar ao link, fiz a minha pesquisa e fui comprar ao retalhista que me oferecia o produto mais barato e que me entregava amanhã ou depois ou qualquer coisa do género. E, portanto, não é só a ausência de cliques, é também a transposição do nosso público-alvo e de muitas coisas que os nossos consumidores faziam nos sites diretamente para o LLM. Portanto, na minha opinião, o problema está no meio do funil, para já, na fase da consideração, mas o problema vai começar a estar no fim do funil, na conversão, quando os agentes comprarem por nós, negociarem, etc., encontrarem as melhores condições. Portanto, há uma série de sites que eu não visitei, há uma série de queries, de pesquisas que não fiz, mas que interagi com os LLMs e que me levaram a uma escolha que eu vou ter que ler uma ficha de produto completa, vou ter que ler estas críticas técnicas todas. Não, eu quero aqui uma resposta sobre estas necessidades, uma shortlist, e com esta shortlist dos melhores, e para o meu contexto A, B ou C, tal. E tive uma resposta clara. Não estou a dizer que as respostas sejam assertivas, e aqui vem, por exemplo, o papel da Flag nesta área do ensino. Nós temos que continuar a saber o que é que queremos e o que é que queremos, porque os LLMs alucinam e é naturalmente até à data de hoje não podemos dispensar o nosso conhecimento e a validação. Nunca, nunca, nunca. Portanto, já falámos um bocadinho desta anatomia dos zero cliques, os novos players que roubam os cliques, os Answer Engines Optimization, não é algo novo, só que agora ganhou dimensão quando as perguntas passam para os LLMs. Generative Engine Optimization, as conversões sem cliques, que foi exatamente parte deste exemplo que eu acabei de dar, e o problema depois da medição, ou seja,
naturalmente há interesse em saber o que é que se passa nos LLMs, que tipo de prompts ou o que é que as pessoas escrevem numa prompt, e que hoje há um gap, naturalmente, nisso. Portanto, como veem, os zero cliques vêm de trás, vêm de lá de trás, pelo menos 2020, já há quase 6 anos, e vão continuar a aumentar. Portanto, se alguém está a começar agora a sentir a queda do tráfego em termos de cliques orgânicos, naturalmente é provável que continue, não é? Ou que não vá melhorar, é isso que eu quero dizer. E depois temos outra questão que era também que estava, por isso é que eu dei este exemplo de escolher um microfone primeiro. É que nem todas as pesquisas são iguais, efetivamente. Eu posso navegar para uma página de login, do Gmail ou YouTube, e usar o Google para o fazer. Isto é uma tipo de pesquisa navegacional. Já sei para onde é que eu quero ir, não sei como é que chego lá, ou não me lembro, estou com preguiça. Informativas, e aqui sim entra o papel dos LLMs. Quantos habitantes tem Lisboa, como fazer qualquer coisa, como é que está o estado do tempo, seja o que for, eu já consigo hoje em dia interagir com os LLMs, e depois transacional, naturalmente, que eu quero comprar qualquer coisa e quero uma recomendação, não só do produto para o meu contexto, mas também de preço e por aí fora. Os novos players, novos, entre aspas, as Google AI Overviews, são efetivamente recentes, e o impacto tem aqui, estamos a falar de 13% das pesquisas. Temos o Perplexity, que efetivamente é bastante interessante para fazer recolha de fontes, por exemplo, e de links, de ficheiros, de PDFs, estudos, cases, papers, etc. A pesquisa de voz, embora não seja um grande fã, é verdade, coisas básicas hoje em dia já as consigo fazer, por voz, tanto no carro como no computador, como tarefas às vezes monótonas, mas também toda a componente dos LLMs em que eu posso interagir com a voz, e atenção a isto, que é muito interessante, o ChatGPT Search, portanto a resposta direta da OpenAI aos motores de pesquisa, os Feature Snippets, que já e o People Also Ask, que há direito, portanto, toda esta área que ainda existem e que obviamente são importantes, e o AI Mode também do Bing e do AI Mode noutros motores de pesquisa, e, por exemplo, a integração no Windows 11. Quando falamos das perguntas, das answers, falamos de dados estruturados, falamos de conteúdos como perguntas frequentes, como fazer qualquer coisa, como escolher um microfone, quais são as perguntas, os erros frequentes quando se escolhe um microfone. Eu, por exemplo, descobri que os microfones sem fios mais baratos, segundo o ChatGPT, podem ser permeáveis a interferências do Wi-Fi na banda dos 2.4 GHz. Não sabia isto, fiquei a saber. Artigos. Tudo o que for artigos, há naturalmente conteúdo datado, conteúdo que seja recente. Quer dizer que nós temos que passar, ou devemos pôr datas e horas de publicação nos nossos conteúdos quando possível. Os product offers, os local business, portanto, muito importante a perspectiva local. Os breadcrumbs já vêm de trás, isto portanto, no fundo é toda a parte, do lado aqui que tenho aqui do lado esquerdo, é toda a parte old school, do SEO, digamos assim. E aquilo que os motores de LLMs e as AIs preferem, definições muito concisas. Portanto, em vez de dizer que sou uma empresa jovem, dinâmica, hoje precisamos de pôr dados, números, factos, e, portanto, deixar o conteúdo fluffy de parte. Rankings, listas que possam ser usados. Quando um utilizador pede a lista de funcionalidades do produto A, B ou C, esse conteúdo deve estar explicitamente no nosso site, numa página. Comparativos. Às vezes não podemos comparar com os nossos concorrentes, mas poderemos, por exemplo, comparar com os nossos próprios produtos e ajudar o consumidor a escolher o produto em relação à nossa oferta global. Questões. Logo no início, com este artigo você vai aprender a escolher o microfone, com este artigo pode poupar até 300 €, porque a nossa escolha correta é este ou aquele microfone. Eu vou continuar a usar aqui este exemplo do microfone, e portanto, no fundo, no topo do conteúdo, dar logo uma resposta e dizer, você aqui vai encontrar isto. Eu não estou preocupado, obviamente, agora com os humanos, como eu digo na brincadeira, estou preocupado em alimentar os LLMs com este género de conteúdo,
preciso. Dados e estatísticas originais, muito importante, para trazermos para o nosso conteúdo fontes originais, dar credibilidade e usar sempre possível fontes reconhecidas por todos. Ou seja, vamos ver mais adiante que um dos problemas que nós temos aqui que enfrentar, e que não é novo mais uma vez, e isto é a parte que me entusiasma, talvez por ser mais velhote, é que a maioria destes problemas não são novos, é que precisamos de autoridade para sermos citados. E essa autoridade pode ser adquirida, pode ser transferida, pode ser gerida ou gerada, e portanto há aqui muita coisa em torno da autoridade. E depois o People Also Ask sobre aquilo que as pessoas perguntam, ou seja, o que é que elas quererão, como é que elas veem essas perguntas, como é que elas formulam essas perguntas. Muitas vezes falamos do arrendamento de casas ou do aluguer de casas, em que em português de Portugal o aluguer de casa é um termo incorreto. Falamos dos automóveis e dos carros, chegamos ao médico e dizemos, tenho uma dor de costas. Bom, aquilo que eu sinto é uma dor de costas, mas no fundo, tecnicamente, há ali muita coisa que pode estar subentendida, que pode nem sequer passar pelas costas. Portanto, há aqui um fosso da comunicação, que eu estudei isto também em comunicação social, entre quem produz o conteúdo e quem o lê, que, mais uma vez, já era um problema quando trabalhávamos em SEO e agora, neste novo SEO, vai ser um problema ainda maior. Porque as marcas, quando olhamos para o lado direito deste slide, eu acredito que algumas marcas vão demorar anos a atualizar as suas guidelines de comunicação digital. Não estou a pensar em startups, não estou a pensar em marcas mais ágeis ou 100% digitais, estou a pensar em legacies, em heranças, e que este atraso vai ser um problema. Por outro lado, pode ser compensado com as notoriedades das próprias marcas. Quando falamos de otimizar para os LLMs, o que é que conta no fim do dia? Conta a autoridade do tópico, dentro de um tópico, e aqui, se virem aqui à direita, tem aqui o IT, e agora quem trabalha em SEO diz, o IT, outra vez, é verdade. O IT continua a ser... aliás, se pensarem na autoridade, se pensarem em toda a parte componente do IT sobre a autoridade, a expertise que vai gerar trust e a experience do autor sobre um produto ou um serviço, é natural que os LLMs olhem para isto como uma necessidade absoluta. Portanto, e agora perguntam, mas em termos de SEO é diferente? Não, é aquilo que já devíamos ter feito e se calhar algumas marcas, alguns projetos não o fizeram. Posso usar citabilidade factual, ou seja, tudo que sejam dados que possam ser citados por terceiros, estatísticas, estudos, surveys, evitar afirmações genéricas e conteúdo vazio, mais uma vez. Portanto, isto naturalmente vai tocar de uma forma muito direta a quem estrutura os layouts, a quem estrutura os mockups, a quem estrutura e decide que conteúdo é que uma página vai conter no futuro e, naturalmente, vai impactar, penso que todo o mercado criativo. Nada disto, não leiam que eu estou a defender o fim da criatividade, não, de forma alguma. Acho que um criativo vai ser mais necessário do que nunca em embrulhar, em fazer um ótimo trabalho de copy para embrulhar todos estes dados, todas estas tabelas, todas estas FAQs, de uma forma criativa que as pessoas continuem a ter gosto em ler e sintam a emoção de ler um bom conteúdo, como sempre. O conteúdo ser recente, a presença de fontes e de referências, e depois, naturalmente, tudo o que seja uma estrutura de parsing, ou seja, cabeçalhos, listas, tabelas, HTML, e sem JavaScript. Parece o Gary Hiles da Google, I do love JavaScript, em que ele estava a ser extremamente irónico, e eu aqui também estou a ser irónico. Não estou a ser tão irónico quanto ele, porque ele trabalha na Google, eu não, mas o que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, o bot do ChatGPT, pelo menos esse, à data de hoje, não renderiza JavaScript.
Significa que todos os sites têm o front-end em JavaScript, todo o conteúdo que depende da renderização de JavaScript para o ChatGPT não existe. Mesmo que ele às vezes diga que existe por semelhança ou por inferir que há conteúdo semelhante e que uma determinada página tem. Mas depois vocês elaborarem um bocadinho a prompt e perguntarem o que é que ele vê numa página em JavaScript, ele mais tarde ou mais cedo vai admitir que não vê nada. Portanto, há aqui, como veem neste pequeno slide, implicações de como o IT, que já é relativamente antigo em termos de Google, reestruturação do conteúdo para ser factual, data, schema, portanto, toda a parte de dados estruturados, também já eram um requisito da SEO, vamos ser francos. A presença de fontes, que também já era um requisito do IT, e depois uma estrutura de conteúdo claro, com listagens, tabelas, etc, etc, etc. Isso possível sem JavaScript ou com uma renderização para os bots, para que eles consigam ter acesso ao conteúdo. E, portanto, como veem, eu não gosto de dizer isto, mas nada disto é totalmente novo. Muitas vezes pergunto, é o fim do SEO, é aquela pergunta sempre, eu sei que se calhar alguns de vocês estão aí a pensar nisso. Eu já ouço que o fim do SEO vem aí desde 2007 ou 2008. Não estou preocupado com isso, desde que o SEO continua a ser relevante enquanto tivermos o nosso público-alvo nos motores de pesquisa. Não estou nada preocupado. Agora, o que deixo aqui em jeito de reflexão é que se os LLMs vêm colocar às marcas a pressão suficiente, ou a razão / pressão suficiente para fazermos SEO, como sempre devíamos ter feito, então vamos, enquanto SEOs, vamos aproveitar esta vaga. Porque uma coisa é dizermos a alguém, não aparece no Google para esta pesquisa. Pode ser importante, pode ser menos importante, tal. Outra coisa é chegarmos a um ChatGPT ou um LLM qualquer, pesquisarmos sobre algo que nos interessa e dizer, a nossa marca não está lá. A nossa marca não é recomendada para isto. E de repente, e parece uma situação mais grave do que não aparecemos no Google. Não me interessa no fim do dia qual é que é mais grave. Interessa é que consigamos implementar e fazer aquilo que tem que ser feito, seja por causa do ChatGPT ou do Claude ou de quem for, ou seja porque temos que continuar ainda, e já digo ainda entre parênteses, a aparecer nos motores de pesquisa. E, portanto, e por isso é que eu acho que isto é um momento crucial, muitas vezes de nós SEOs tradicionais, aproveitarmos esta pressão da inteligência artificial para fazermos aquilo que nunca conseguimos fazer como deve ser. Então, o que é que precisamos? Precisamos de dados e conteúdos originais, dados e conteúdos fresquinhos, com research, sempre possível com dados próprios, citações. Há aqui a questão do LLM.txt, que já foi um requisito, já não é, etc. Portanto, eu não daria aqui grande importância a isso, por isso até pus como algo emergente. Vamos ver o que é que isto dá. Isto é uma espécie de um robots.txt para os LLMs. Portanto, não se preocupem com isto. E começamos a ter as tais necessidades de ter acesso a plataformas Profound, Waterly e por aí fora, para começarmos a perceber as menções nas plataformas, não é? Pensem um bocadinho também, aqui voltando aqui ao conteúdo e a alimentar todo este ecossistema, por exemplo, no Reddit. E não sei se seguiram a questão do Reddit, mas o Google começou a usar bastante o Reddit, porque é uma fonte de user-generated content puro, muito diversificado, e, portanto, os LLMs também vão apreciar esse conteúdo e essa validação. Portanto, eu estou aqui a pôr o Reddit, porque ainda não tinha falado dele, mas pensem também um bocadinho nisto, porque neste momento é um player interessante e, com uma pequena prompt, vocês conseguem ir ao Reddit e extrair tudo o que é dito sobre a vossa marca, pôr uma camada de sentimento, pôr uma camada de reclamações, de satisfação, e analisarem um sub ou uma thread do Reddit, sei lá, em 5 minutos ou 10, depende da prompt. Podem demorar mais tempo a fazer a prompt. E nesse sentido, vocês têm uma fonte de informação brutal para o People Also Ask, por exemplo, e verem que tipos de
perguntas é que as pessoas vão ao Reddit fazer sobre a vossa marca? Que tipos de problemas é que as pessoas encontram? Ou dificuldades de compra, de conversão, ou de utilização de um produto? E vocês têm hoje em dia milhares ou milhões de utilizadores que estão a fazer essas perguntas no Reddit. Portanto, ponham o vosso LLM preferido atrás do Reddit e analisem o que é dito. Porque é uma fonte pura, como eu costumo dizer, user-generated content, limpinha, sem grande mediação, portanto as pessoas estão em princípio à vontade, e vão lá ver. E portanto, às vezes, o que é que as pessoas procuram, o que é que as pessoas pesquisam, ou esta ferramenta não me dá isto, ou o que é que será que vão... Em princípio, grande parte das preocupações, reclamações, felicidade que os utilizadores põem no Reddit, vão pô-las no LLM, e vão pô-las no Google, e vão pô-las no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram. Portanto, não se esqueçam, e isto é muito importante, no fim do dia, o consumidor, com ou sem LLMs, continua a ser o mesmo, e continua a ter as mesmas necessidades. Por isso é que eu muitas vezes volto àquela estaca zero, que é identificar as necessidades do consumidor. Aquelas necessidades que muitas vezes não estão no estudo de keywords, muitas vezes o utilizador não põe no Google, não põe no motor de pesquisa, mas pode pôr no LLM. E isso, meus caros, é estratégia, não é técnica. Saber porque é que alguém precisa de comprar um microfone sem fios. Eu preciso de um microfone sem fios. E porquê? Qual é a minha necessidade subjacente? Ouvirem-me bem. Ok. O que é que vem daí? Vou faturar mais, vou ter mais alunos, vou ter mais não sei o quê. Portanto, são estas necessidades que eu não vou pôr no motor de pesquisa. Eu vou comprar um microfone sem fios, preciso de uma som melhor, para faturar mais e reformar-me e trabalhar o marketing digital nas Caraíbas. E isto eu não vou pôr no LLM. Mas é a minha necessidade subjacente que está lá por trás. E, meus caros, um LLM faz este estudo das necessidades do consumidor, com uma perna às costas. Portanto, já não tem desculpa, aquela desculpa, isto vai dar um trabalhão, fazer um market research, o que é que o consumidor quer, etc, etc, etc. Quase a terminar. Lembram-se do exemplo do microfone, em que eu entrei numa loja digital, converti e fui-me embora, e não interagi mais com a loja. Ora bem, o que é que acontece aqui quando falamos dos zero cliques, das zero conversões? Portanto, falamos de branded search como uma North Star. Se não sabem o que é o KPI North Star Metric, NSM, deem uma olhadela. É uma métrica única para o vosso negócio. Um Google Business Profile, 100%. O Schema, outra vez os dados estruturados. Retargeting, para quem fizer pesquisas sobre a vossa marca, e modelos de atribuição para zero cliques, nomeadamente no Media Mix Modeling, os MMMs, que muitas vezes estamos a olhar para o last click e este last click sempre foi questionável e sempre tivemos que olhar para todos os modelos de atribuição, mas há sempre não queria chamar preguiça, mas um conforto de olharmos para o last click e ignorarmos os outros modelos de atribuição. Isto pode ser um bocadinho mais complexo, mas fiquem com o termo, modelos de atribuição, em Google Analytics e vão ou noutra ferramenta e investiguem se não sabem o que é que eu estou aqui a referir-vos. Tomem nota porque são muito interessantes e vão ser mais importantes do que nunca, exatamente para valorizar a atribuição e o peso certo de cada um dos canais no digital. E, portanto, quando falamos de medição, temos aqui várias questões. Por exemplo, medição em 2026, e foi aqui o título. As AI Overviews, por exemplo, nós já temos o Performance Report, a Google já atualizou a Google Search Console e já temos esta informação sobre as AI Overviews, a performance, em dezembro. Okay? Depois temos as métricas habituais, e depois temos ferramentas e estudos que nos dão, por exemplo, aqui no último caso, as queries com IO, sem IO, sobre a taxa de clique. Depois, temos ferramentas, por exemplo, se o ChatGPT gerar uma sessão para um site, em princípio, esse link leva a um OTM que refere que essa visita saltou diretamente do ChatGPT para um website, ok? Portanto, começamos a ter alguma informação. Ferramentas como o SEMrush, por exemplo, ou Ahrefs, começam a atualizar também para esta nova realidade, ok?
E eu sugiro que ferramentas como o Screaming Frog, por exemplo, sempre possível, liguem ao ChatGPT ou liguem por API a estas ferramentas para vos ajudar bastante nestas análises. E depois temos as ferramentas de citação, que também não estão paradas, digamos assim, e que estão naturalmente a monitorizar o que as pessoas fazem nas pesquisas. Eu acho que nesta fase, sei que às vezes estamos preocupados com métricas e que as pessoas andam a pôr no ChatGPT, a não ser que haja uma necessidade gritante, a minha recomendação é façam bem o trabalho de casa no vosso site, nos vossos assets digitais, leia-se LinkedIns, YouTubes, blogs, etc, etc, etc. Preparem o conteúdo para ser citado, ou seja, prepararem-se para serem uma boa fonte de conteúdo para alimentar os LLMs. Vão pensando em remover barreiras como a renderização do site em JavaScript, ou o conteúdo fluffy, aquele conteúdo diz tudo e não diz nada. Portanto, vão fazendo esse processo de transformação. Eu sei que será difícil e que será demorado até estarmos todos confortáveis, é o que eu costumo dizer muitas vezes aos alunos. Temos que agradar às máquinas, temos que agradar aos humanos, temos que agradar aos bots, e se temos que escolher alguém no fim para dar maior relevância, vamos sempre escolher os humanos, mas precisamos que os humanos depois também, quando usam as máquinas, nos encontrem e portanto, é a parte interessante do nosso marketing digital, é esta, como é que se diz, não é living on the edge, ou viver na corda bamba, salvo erro. Portanto, estamos sempre a viver na corda bamba. E basicamente há aqui zonas cinzentas, o que ainda não se consegue medir, às vezes não é uma medição rigorosa, ok? Será que um zero-clique não gera realmente uma sessão mais tarde? Será que eu pesquiso uma marca, pesquiso algo e mais tarde não entro diretamente por essa marca, pelo site, escrevo o endereço, ou faço uma branded query e pesquiso? Portanto, há aqui uma série de se's que cada um de nós vai ter que tirar da equação a quantidade de se's possíveis, porque eu posso passar um dia inteiro no Copilot, ou no ChatGPT, ou no Claude, ou quem vocês preferirem, e no fim do dia, logo à noite, entro diretamente no site e converto. E, portanto, há aqui um trabalho prévio que eu fiz, perdi o dia todo, entre aspas, fora do site, e depois, no momento da conversão, comprei e converti, ou daqui a um mês, ou daqui a uma semana, volto a este tema. E, portanto, temos que conhecer o consumidor, temos que conhecer melhor do que nunca a jornada do consumidor, do que antes, e temos que, acima de tudo, trabalhar a nossa notoriedade da marca, a nossa confiança perante os algoritmos, perante o consumidor, obviamente, porque aquele conceito de notoriedade da marca está mais presente do que nunca, e é bastante importante para os LLMs, como é para o consumidor que vai converter e tem que ter confiança onde está a comprar e o que é que está a comprar. Eu estou aqui a falar comprar, mas pode ser um serviço, pode ser conteúdo, pode ser... Portanto, vejam isto sempre no sentido lato. E, portanto, são aqui um bocadinho este slide que vos deixo aqui de reflexão. Vamos ter novidades, de certeza, e estamos a ter novidades, novas ferramentas, novas medições, ninguém está parado nesta área e, portanto, stay tuned. E, basicamente, é isto. O que é que nós medíamos no passado? No passado, presente para alguns de nós. O tráfego orgânico, a taxa de cliques, os rankings, as sessões, os utilizadores em GA4, page views, os eventos, etc. O que é que temos que começar, não é deixar cair o lado esquerdo do passado, o que é que temos que começar a incorporar no nosso dia-a-dia? As pesquisas das nossas marcas, porque estão diretamente relacionadas com a notoriedade da nossa marca, com aquilo que fazemos em prol da notoriedade da marca. Se estamos a fazer televisão, rádios, imprensas, outros meios de awareness, teremos que ver o impacto. O share of voice em termos de citações, portanto, perceber se somos citados ou não nos LLMs, ganhar uma autoridade em tópicos do nosso site, o nosso nicho, o nosso vertical, a nossa indústria. Temos que demonstrar aos algoritmos que somos uma autoridade. E isso voltamos ao IT e voltamos àquilo atrás que falámos. Temos que
estar preparados para pessoas que fazem toda a escolha fora do nosso site. Isso foi uma coisa cara, às vezes até podem ser meses, depois chegam ao nosso site e convertem porque foi o site mais barato que encontraram, ou foi aquele que entregava hoje ou amanhã, e portanto temos que saber lidar de uma forma natural e acima de tudo aumentar a taxa de conversão e o basket, o valor do carrinho. E depois temos também que trabalhar toda a parte local de interação, como chamadas, mapas, reservas, portanto tudo que facilitar o contacto direto, a chegada a um determinado ponto, o agendamento, uma reserva, etc. Isso tem que ser cada vez mais facilitado, porque não vamos obrigar o utilizador, já não deveríamos fazê-lo, mas em 2025, obrigar o utilizador a ler uma série de coisas para depois chegar ao botão para reservar, etc. Vamos facilitar esse caminho, porque há uma série de utilizadores que vão entrar, já vêm com a decisão feita e querem comprar e acabou. Volto a dizer, já devia ser feito antigamente. Aqui um bocadinho em jeito de oráculo, que é sempre uma coisa muito má, porque tudo que tenho lido em termos de previsões tem falhado. E não sou grande expert em previsões. O Multimodal Search é algo que também já vem atrás. Reparem, há aqui uma série de coisas que já vem atrás, no fundo, e isso também os tenho estado a dizer, e que agora vão ganhar uma visibilidade que não tiveram no passado. A voz, a imagem, o vídeo numa única query, por exemplo. A personalização extrema, vamos chamar, eu não gosto aqui da palavra extrema no sentido de levar ao exagero, mas levar ao bom senso. Era mais ou menos esta keyword que eu estava aqui à procura. O search como uma conversa contínua, portanto, e olhar para o ChatGPT e olhar para os motores de pesquisa como um local em que os utilizadores estão a conversar. E esta conversa, eu digo também às vezes aos alunos, vejam isto como uma conversa de café. Ou seja, olha, compraste um microfone novo, como é que escolheste isso? Olha, sabias que o Wi-Fi pode interferir, tal. Ou seja, quanto mais contínua, mais imersiva, mais explicativa, didática for esta capacidade de conversar sobre os produtos e serviços, maior será a facilidade de termos estes conteúdos no ChatGPT, das pessoas estarem educadas e de educarmos, e a marca de conseguir falar com essas pessoas. E quando interage com um ChatGPT da vida, conseguirá fazer essa interação naturalmente, e vocês também com conteúdos preparados para alimentar estas interações de conversa contínua, que nunca acaba, porque em cima de um produto pusermos o ciclo de vida, pusermos as sazonalidades, pusermos o contexto político, o contexto económico, o contexto social de um país ou de um continente ou do que for, temos uma conversa contínua. Há montes de situações em que uma notícia negativa da economia trava consumidores de uma determinada área de produtos. Uma notícia positiva de entusiasmo, a bolsa subiu, o mercado está eufórico, qualquer coisa assim, leva-me a só se vive uma vez, deixa-me cá fazer um crédito e vou comprar esta casa. E, portanto, temos que estar com esta conversa contínua, com o radar ligado. Mais uma vez o Reddit continua a ser um bom sítio para se conversar. E, naturalmente, que o Keyword Research não morreu. Portanto, estamos a seguir para tópicos, assuntos, ok? Clusters, hubs e por aí fora. Portanto, estudem também um bocadinho isso como uma evolução sobre o Keyword Research, mas continuamos a ter que saber quais são os clusters e os tópicos que temos que trabalhar. Por fim, 5 takeaways, coisas rápidas. Podem auditar, podem instalar uma extensão como, sei lá, o SEO Pro, uma extensão do Chrome. O SEO Pro audita os vossos dados estruturados, as vossas propriedades, meta tags, meta title, headings, Open Graph, coisas desse género. É gratuita, fica no Chrome. Podem fazer um research com o People Also Ask, ou alsoask.com. O que é que as pessoas perguntam sobre um tópico? Perguntas frequentes é que fazem. Vão ao Reddit também. Publiquem um artigo, qualquer coisa com dados originais. Façam um survey aos vossos clientes, aos visitantes do vosso site. Vejam lá os vossos perfis do Google Business, como é que eles estão. Como é que estão lá aquelas reviews. As fotografias, muito importantes, como é que estão. Se vocês reivindicaram o placement, devem pôr as vossas fotografias.
e vejam, comecem a explorar, caso não tenham explorado estas contas como o Otterly, para monitorizar ou ganhar alguma sensibilidade o que é que podem apanhar sobre o que é que o pessoal anda a fazer nos ChatGPTs, sobre as vossas marcas, mas acima de tudo usem também o bom senso de pensar nas necessidades do consumidor e aquilo que lhe interessa. Peçam ao ChatGPT da vossa preferência para fazer esse trabalho também, porque às vezes para nós, estamos dentro das marcas, dentro dos produtos, é difícil vermos a perspectiva dos outros. Eu no outro dia estava a dar um exemplo, isso mesmo para terminar, um exemplo que era alguém que acabou de ter um acidente de carro, por exemplo, e vai ao Google procurar assistência. Vocês podem pedir a um LLM para dizer, assume o papel de alguém que acabou de ter um acidente, está no meio da estrada, da autoestrada, ponham assim um cenário complicado, e recomenda-me, com base nas preocupações, contexto deste condutor, o que é que eu devo escrever numa página de suporte ou de recepção da participação ou na aplicação. E vão ter surpresas, porque lá está, nós não olhamos para isto nesta perspectiva e estes LLMs ajudam, e depois a nossa expertise, conhecimento do produto, etc. Depois fazemos o resto. Ok? E pronto. Tem aqui depois também neste deck de slides estas fontes, recursos, e espero que seja útil. Tenho pena não trazer respostas absolutas. Eu acho que estamos num território que é difícil dar algumas respostas. Portanto, veem que remeti um bocadinho para os básicos e para os básicos bem feitos, porque isso vai ser sempre algo intemporal, e deixo-vos aqui, depois qualquer coisa estaremos ao dispor. Obrigada, Miguel. Vamos agora então entrar aqui nestes minutinhos reservados às nossas questões. Por favor, se tiverem alguma dúvida, alguma partilha, por favor, utilizem aqui o chat para colocar, ok? Entretanto, tenho aqui duas questões. Da Judite, a Judite está aí desse lado, está a ouvir a Judite Guerra. Alô, Judite. Olá, Judite. Acho que conheces a Judite, certo? Então, a primeira questão da Judite é a seguinte: que fatores fazem com que uma marca ou site seja citado nas respostas do Google I/O Reviews, ChatGPT Search ou Perplexity? Notoriedade da marca, dados estruturados, confiança dos algoritmos para citar essa marca. Portanto, um bocadinho daquilo que falámos aqui responde exatamente a essa questão, é o que é que temos que fazer para ter essa notoriedade para sermos citados. Mas numa keyword, Judite, confiança, trust, voltamos ao IT, voltamos aos links, voltamos à estruturação do conteúdo, à estruturação do conteúdo para os LLMs, tabelas, bullet points, dados factuais, estudos de mercado, portanto, tudo o que pudermos acoplar ao nosso conteúdo e dar aos LLMs é fundamental para que depois possamos ser citados com confiança pelos LLMs. Porque se o nosso site ou a nossa marca não tiver essa autoridade, vamos ser passados para um segundo plano, e quando estamos num ecossistema de prompts, o segundo plano em princípio, não aparecemos na resposta. Ótima questão, porque é realmente o elefante na sala, não é? Mas a gente coloca mais uma, que é a seguinte: se o tráfego e o CTR estão a perder relevância, que métricas devem medir o sucesso do SEO em 2026? O sucesso do SEO vai ser medido no engagement, métricas de engagement, ou seja, a capacidade do utilizador a interagir com o teu site, e métricas de conversão, ou seja, de vendas, de revenue, seja o que for, métricas de conversão. Há outra métrica aqui subjacente, que é a tua capacidade depois de criar conteúdo citável, mas isso já será noutra perspectiva. Portanto, o que é que cai em termos de métricas? Aliás, eu tinha até um slide que pensou com isso. Cai o keyword ranking, porque mesmo que estejamos em primeiro lugar, temos lá o AI Overview sobre a nossa cabeça. Cai o número de impressões e cai, portanto, tudo o que se passa, no fundo, o que cai é tudo o que se passa no Google, que está a ser absorvido ou ofuscado pelas AI Overviews e por outras coisas que lá andam. O que é que passa a importar mais? Do pessoal que aterra no teu site, a qualidade da visita, ou seja, tudo o que são métricas de qualidade. Engagement, interaction rates, por isso é que eu falei há bocadinho dos modelos de atribuição. Ou seja, atenção que o last click vai dar naturalmente uma perspectiva,
mas temos que ver o que é que se passou lá atrás, em First Interaction, por exemplo, ou como é que se manteve o cliente ativo ao longo da sua Consumer Journey no meio campo. Por exemplo, podem ser as redes sociais, pode ser o Reddit, lá está, pode ser uma série de outros players, e quando olhamos só para o last click, podemos ser enganados. Portanto, eu diria que é menos foco no Google, mais foco na qualidade do que se passa dentro do teu site, e depois, com as ferramentas, começar a olhar para as menções da marca, que é para medir a notoriedade da tua marca. Ou seja, branded, as pesquisas de branded vão, no fundo, dar essa resposta. Eu estou a ser mais pesquisada, estou a ser mais falada, porque estou a fazer uma série de ações que vão reforçar a minha visibilidade e notoriedade.